A Assembleia, o governo do Estado, políticos de vários partidos e movimentos sociais se uniram recentemente numa frente em defesa da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais. A empresa, considerada a joia da coroa do patrimônio mineiro, pode perder em breve a concessão de 4 usinas hidrelétricas. Juntas, elas respondem por 50% da energia gerada pela CEMIG. O leilão foi marcado pelo governo federal para fim de setembro, mas, por hora, está suspenso por liminar do Tribunal de Contas da União. A questão envolve aspectos jurídicos, econômicos e também políticos. Conversa comigo o líder da Frente em Defesa da CEMIG, deputado Rogério Correia, do PT. Bem-vindo, deputado. Vamos aí, viu? Um abraço. Deputado, só para a gente clarear, como é que se dá, né, esse imbróglio? Por que a CEMIG está perdendo a concessão de 50% daquilo que, né, de onde vem essa geração, não é? Um contrato de concessão de 97 garantia a CEMIG a renovação automática da concessão das usinas, né, por mais 20 anos. Então, passaram-se 20 anos e agora, em 2017, a portaria do Ministério das Minas e Energia saiu para que o leilão ocorresse. O governo federal alega que precisa equilibrar as contas existe aí um déficit monumental, nós sabemos dos problemas. Mas essa disputa tem origem na mudança das regras que aconteceu ainda no governo Dilma para o setor elétrico, que foi, inclusive, que teve a oposição o governo mineiro, que naquela época estava sob o comando do PSDB, não aceitou a imposição dessas novas regras. Não quis aderir. Pois é, e o que nós estamos vivendo hoje, né? É um resultado dessa circunstância. Eu queria que o senhor clareasse, né, o que aconteceu e, afinal, o PSDB e o PT vão ficar do mesmo lado nessa história? Como é que é? Bem, em primeiro lugar, preciso ressaltar 2 questões. Primeiro, que é uma tragédia. Imagina, nós perdemos as usinas que são as mais rentáveis e as que mais geram energia. Essas usinas juntas são 50% de geração de energia na CEMIG. Perdê-las para o capital privado significa inviabilizar a CEMIG. E, portanto, o senhor está dizendo capital privado porque, se for leilão, vai ser arrematada por... O capital privado estrangeiro, com certeza, provavelmente uma chinesa, que é quem tem apostado nesse mercado. Sim. Então nós perderíamos o comando. Dificilmente a CEMIG teria recursos para comprar de uma vez essas usinas. Então isso iria, e nenhum estatal teria. Então isso seria a privatização dessas usinas. Então essa é a tragédia. Essa tragédia é acompanhada pelo aumento do preço, porque eles esperam arrecadar 11 bilhões, mas o contrato é claro. Esses 11 bilhões serão repassados às contas residenciais em 20 anos. Então a sua conta, a conta de qualquer mineiro e mineira irá para as residências das pessoas, também indústria e comércio, mas notadamente as residências, elas terão um aumento absurdo. Imagina 11 bilhões em 20 anos, é o que estará passando para a conta de mineiros e de mineiras. Então é uma tragédia anunciada. Bem, a outro aspecto é que é uma herança maldita do governo tucano, outra herança. Por quê? Quando a Dilma se editou a medida provisória, ela fez com que os estados que quisessem aderissem àquele procedimento e prorrogasse por 20 anos. Então ela refez o contrato. Quem quis refazer o contrato, refez e agora tem mais 20 anos, que é o que se permitia no contrato. Apenas ela aperfeiçoou as normas condizentes com a nova etapa que nós vivemos de energia elétrica no Brasil. Apenas 3 estados não quiseram fazer isso, os estados que eram governados pelos tucanos. Então o senhor acha que foi um enfrentamento político? Foi um enfrentamento do senador Écio Neves, que era o presidente do PSDB na época. Ele orientou que São Paulo, Paraná e Minas não aderissem. Mas por que existia esse argumento de que a garantia, que teria que prevalecer o contrato de concessão de 97? Porque essa era a alegação dos tucanos. Com as condições negociadas. Então a medida provisória renegociou essas condições e prorrogou por 20 anos. Só que os tucanos não aceitaram nenhuma conversa sobre isso. A Dilma adiantou o processo, até para que estados, tendo isso adiantado, fizessem adesão e não esperassem vencer os 20 anos. Então foi uma medida provisória que todos nós apoiamos, para evitar leilão. Então ela antecipou o processo, para garantir na mão dos estados que as estatais continuassem na mão daqueles governos do estado. São Paulo
Paraná e Minas foram os únicos que não aceitaram. Por quê? Os tucanos deixaram que isso acontecesse para frente, achando que iam ganhar as eleições presidenciais e que iam continuar em Minas. E depois fariam a privataria, que é o que eles gostam de fazer, posteriormente. Só que eles perderam as eleições. Na disputa judicial, não? Nada. Apostaram que iam ganhar as eleições e que a privataria ocorreria depois nas mãos deles, que é o que eles sempre fizeram. Privatizar estatais. É o forte dos tucanos. Só em Minas eles privatizaram Bend, Crédito Real, a própria CEMIG, que depois o Itamar tomou de novo deles. Então a ideia deles era fazer a privataria com o governo deles. Por isso não aderiram. No caso de São Paulo e Paraná, já venderam. O governo Alckmin, o governo do Paraná, o Beto Richa já venderam as estatais. Aqui o governador Pimentel falou, não, eu tenho o direito de renovar para os 20 anos. Os tucanos renovaram, mas eu quero renovar. E entrou na justiça. Agora, no Tribunal de Contas da União, nós conseguimos que o Tribunal de Contas paralisasse o processo, suspendesse o leilão. Por quê? O que o Tribunal de Contas da União alegou? Mas é só uma liminar, né? Uma liminar. O que eles alegaram? Realmente o preço da energia vai às alturas, porque da forma que está sendo feito, vão ser repassados 11 bilhões para a conta de luz, apenas para diminuir um déficit que o governo diz federal, que é de 169 bilhões anual, para abater 11 bilhões. Então, para você abater um déficit enorme nos rombos do Estado, você vende uma empresa energética como a CEMIG. É só mesmo na cabeça do PSDB e do governo golpista do Temer um absurdo desse. Agora, de fato, como é que a frente pode atuar politicamente? Que força ela pode ter politicamente? É claro que Minas Gerais é um estado importante, mas nós sabemos que numa queda de braço com o governo federal, apesar de entes federados, o governo federal tem muito mais bala na agulha para fazer prevalecer o interesse dele de aumentar essa arrecadação com leilão, né? Conseguir recursos com leilão para bater a dívida fiscal que tem. Nós estamos atuando em 3 aspectos. Primeiro, o aspecto judicial. Tem muita bala na agulha jurídica, várias. Uma delas é essa da questão do direito do consumidor. Você não pode privatizar uma empresa e prejudicar o consumidor, que teria um aumento de custo, que foi a tese que nos garantiu uma vitória parcial no Tribunal de Contas da União. A mesma tese nós entramos no STF. Está nas mãos do ministro Dias Toffoli, que pode adiar, portanto, o leilão com este argumento. Um outro argumento que nós temos colocado é o argumento que nós temos os direitos dos 20 anos de contrato. Que o governo federal pode entrar num acordo com a gente nos termos do contrato, mas que esse contrato é um direito nosso prorrogá-lo por 20 anos. Então, do ponto de vista jurídico, nós temos muitos caminhos ainda a percorrer. Outra questão importante é que a nossa Constituição do Estado diz que a CEMIG só pode ser privatizada se houver um referendo popular. Foi uma emenda constitucional enviada pelo governador Itamar Franco, que eu fui o relator na época. Então, privatizar qualquer coisa aqui sem referendo fere a Constituição Estadual. Mas esse raciocínio tem que comprovar que essa medida estaria privatizando a CEMIG. É uma pendência jurídica. Esse é um raciocínio. Um raciocínio. Mas eu digo assim, nós temos muita bala na agulha do ponto de vista jurídico, tem muita discussão a ser feita. Esse é um ponto. O segundo é que nós estamos unificando também todas as forças políticas em Minas. Você perguntou, é possível que PSDB e PT estejam juntos? Há uma possibilidade, bem porque os deputados do PSDB já estão nervosos com esse movimento. Eles se confessarem que são a favor de que vá a leilão, que é o que o governo Temer quer, é difícil para eles, vão enfrentar eleições ano que vem. Então nós estamos chamando a unidade. Estamos fazendo uma carta pedindo que todo deputado assine. O deputado que não assinar, não vamos dizer que não assinou, porque não quis assinar a carta de adesão à defesa da CEMIG. Estamos criando um movimento político. E vamos fazer com esse movimento político ele se dê do ponto de vista global na sociedade. Para você ter uma ideia, à frente já está unindo CUT, FIENG, os movimentos atingidos por barragem. Nós vamos colocar o cidadão comum a par disso. Então a ideia é fazer um grande movimento. Vamos realizar um ato público dia 18 lá em São Simão. O governador já está ele próprio tomando a frente disso. O presidente da UCREV acaba de confirmar comigo a presença também. Nós vamos fazer um grande ato lá em São Simão, nas margens, né, da represa. Dia 18. No dia 18, para poder unir forças de Minas. No Congresso. E no Congresso. Deputado Fábio Ramalho, que é o vice-presidente, disse que não aceita esse leilão. Está atuando junto com a gente. Nós estamos marcando da Frente Mineira uma conversa com o presidente da Câmara Federal
e também com os deputados que compõem a Frente Parlamentar Federal em defesa das estatais hidrelétricas. Isso deve ser para o dia 8, a data a ser confirmada. E vamos todos também no ministro Dias Toffoli, como eu te disse. Agora, existe alguma abertura para discutir isso diretamente com a presidência? Depois que o Tribunal de Contas da União deliberou que eles não poderiam realizar o leilão, eles começaram então a flexibilizar. Até então não flexibilizavam nada. Começaram a flexibilizar para receber pelo menos o governo do estado e a própria CEMIG. Agora nós temos que ver as condições de fazer isso. O que eu acho que seria o ideal... Considerar um encontro, uma discussão, ou isso já aconteceu? Considerar um encontro, porque já teve encontro e eles foram irredutíveis, que não tinha conversa, que ia leilão. Mas a conversa foi com quem? Com a CEMIG, o ministro da Fazenda? Com o Ministério de Minas e Energia. Ministro de Minas e Energia. Ele foi duro, disse que não, que ia leiloar e ponto final. Só que não conseguiu fazer o leilão. A partir daí, já deu sinais de que é preciso algum tipo de negociação. O problema é ver que negociação é essa. A gente não quer fazer nenhuma negociação que a gente perca a CEMIG ou perca essas usinas, ou que elas sejam leiloadas e a gente perca a maioria acionista dela. Então, uma conversa desse tipo, que eu acho que seria o ideal, era entrar esse debate no acerto de contas. Nós vamos discutir também com o próprio Tribunal de Contas. O acerto de contas que o governo do Estado e a Assembleia estão propondo ao governo federal. Eu acho que eu vou incluir conversar isso com o governador Fernando Pimentel. Da dívida do Estado. Eu estou só aqui falando porque às vezes as pessoas não sabem exatamente explicar o que melhor. É isso. Tem aquele acerto de contas, que é da Lei Candia, que a União deve a Minas Gerais 135 bilhões e Minas deve à União 80. A proposta que vem dos movimentos sociais é que a gente inclua a MAB, né? Inclua esse valor de 11 bilhões no acerto de contas. Então essas usinas viriam para Minas, feita no acerto de contas. Ela vindo para Minas, aí nós teríamos um capital, né, que com a CEMIG comprando essas usinas, nós teríamos um capital a partir daí, inclusive para fazer um fundo para Minas Gerais de investimento em educação, saúde, que viesse destas usinas, que agora estariam na mão do Estado de Minas Gerais. É uma hipótese. É claro, isso é muito sonho, vamos trabalhar para isso e convencer o povo mineiro que isso é o melhor. Pois é, deputado, só para esclarecer, então, o senhor falou do quanto o consumidor vai ser atingido, mas do ponto de vista, logo no início da entrevista eu falei o quanto a CEMIG é importante, o quanto significa para o patrimônio do Estado. O governo do Estado é acionista, né? É um importante acionista da CEMIG. O que vai representar para os cofres de Minas Gerais? A Minas Gerais que está numa situação muito delicada. Né? O presidente da CEMIG acha que isso aí inviabilizaria a empresa. Se nós inviabilizarmos a CEMIG, imagina, que Minas Gerais sem a CEMIG. Há um pedido, inclusive, de uma proposta de pedir indenização. Isso seria no limite. Caso isso viesse a acontecer, a CEMIG teria que pedir uma indenização. Isso é uma última hipótese que a gente não gosta nem muito de levar em consideração, já seria no limite dos prejuízos. Mas eu acho que, eu tenho esperança que nós não vamos chegar a isso. A posição do Tribunal de Contas foi muito firme. O Tribunal de Contas da União disse, olha, vocês vão fazer a venda de uma empresa igual a CEMIG só para bater 11 bi numa dívida de 169 bi anual. Então você nem resolve, minimiza um problema do ano, que é um déficit de 169 bilhões, vendendo uma empresa e daí para frente não se pensa em mais nada. É uma loucura, isso é eu fico bobo de ver como é que pode um ministro da Fazenda pensar o Brasil dessa forma. O que eu vou vender para bater numa dívida de juros que eu estou pagando para o capital financeiro e vende as empresas todas? Se ele agora mesmo vai fazer isso com a Petrobras, ele já tem feito, né? Vende o que tem a Petrobras para bater em déficit anual. Aí nós ficamos sem Petrobras, sem hidrelétricas, o Brasil sem água, sem energia, sem subsolo, porque agora mesmo já vendem a Amazônia também, já estão falando nisso, e você vai vendendo... Projeto das terras estrangeiras. Projeto das terras, vai vendendo tudo, o minério já tem ido a preço de banana, porque privatizaram as empresas, a gente não tem empresa, né, da parte de minério que traga riqueza, gere renda para o Brasil, então você vai se disponibilizando dos seus bens naturais para abater déficit com banqueiro internacional. Isso nem o Fundo Monetário Internacional acho que concorda mais com essas bobagens que esse Meirelles está fazendo, com esse governo Temer. E é impressionante como é que a Câmara de Deputados permite que um homem desse continue governando o Brasil. Só para esclarecer rapidamente, o senhor falou do prejuízo que seria para o consumidor, não é?
em números, o que seria isso? Hoje nós temos um padrão. Você fala de conta de luz? De conta de luz. Imagina, 11 bilhões, pelo menos 11 bilhões em 20 anos iria para a conta dos consumidores. Depois temos que fazer esse cálculo. Vou tentar fazer um estudo disso para quantificar. Uhum. Uma média aí do que as pessoas consomem, assim, vai duplicar a conta de energia? É um bom cálculo a ser feito para ser mais didático. A se pensar, né? Vou falar um pouquinho do governo Pimentel, relação com a Assembleia, como é que foi esse final de semestre, né? O governo do Estado teve um final de semestre vitorioso, conseguiu aprovar projetos importantes aqui na Assembleia, como os da regularização de créditos tributários e também dos fundos, né? Dos fundos imobiliários. Já se pode dizer de forma realista que aquilo que foi apontado como a aprovação desses projetos, a necessidade deles para que o governo pudesse melhorar a situação financeira do Estado, já se pode dizer de forma realista que nesse segundo semestre o governo vai conseguir resolver o problema da folha de pagamento, que hoje está parcelada, continua parcelada. Qual que é a expectativa concreta de resultado? Bem, a expectativa é que consiga. Agora, nós precisamos ainda ver os dados reais, o que arrecadou. Um dos pontos é esse, colocar a folha de pagamento em 2 parcelas e depois em 1 parcela. Isso vai depender um pouco desta arrecadação e também da projeção para o ano que vem. Nós temos ainda que manter o acordo feito com a área de educação, que ainda falta um abono, o pagamento adicional, que é o ADVEB, e ainda parte do pagamento do piso salarial. Então ainda há uma despesa já prevista, né, desde 2015, mas que depende também do recurso. Nós temos que dar um gás também, vamos dizer assim, na área da saúde. Muitos problemas, muita dívida com municípios tem que ser revisto e temos o pagamento do 13º. Então eu diria que essas 4 questões que são básicas da manutenção do Estado têm que estar nessa previsão. Agora, acho que para o ano que vem é possível uma melhoria, inclusive do ponto de vista de mais investimentos. O governo deve lançar agora um programa chamado Mais Asfaltos, que é para também uma demanda grande das prefeituras, etc., que significa também uma retomada de investimento importante do governo. Então, apesar de toda a crise econômica, que nacionalmente está se agravando, a crise política faz com que o governo Temer seja ainda pior do que já estava planejado. Então, apesar disso, nós estamos trabalhando para ter condições melhores no ano que vem. Agora, deputado, a oposição fez muitas críticas em relação a esses projetos que o governo apresentou como saída para a recuperação financeira do Estado. Criticou, diz que isso produzia aumento de impostos, diz que o governo mascara dados, que não fez cortes na máquina pública, como a oposição entende que deveria fazer, como uma saída para os problemas que vem enfrentando nos cofres públicos, e acusa a administração Pimentel de querer dilapidar o patrimônio público por conta de vendas de imóveis, né, e aluguéis de imóveis. Não. Como é que a base, o PT responde a essas críticas que a oposição fez durante todo o tempo que esses projetos estiveram tramitando aqui? Não, a crítica da oposição não se justifica, porque eu penso o seguinte: o que a oposição faria? Provavelmente o que ela tem feito onde governa, que é aderir ao plano Temer. Qual é o plano Temer? É o plano do ajuste fiscal. Então você tem que demitir, tem que cortar a verba na educação, cortar a verba na saúde, diminuir o papel do Estado, vender empresas estatais, como a CEMIG, que eles planejavam vender. Esse era o esquema tucano. Esse esquema foi derrotado nas urnas. Então nós temos que criar outros fundamentos para quem tenha recurso. Como no Estado você não pode botar a máquina fazendo dinheiro, você tem que mexer em alguns pontos essenciais, que é o que foi feito. Então, por exemplo, venda de prédios e etc. Ora, se nós conseguirmos fazer, isso é um recurso bem-vindo, que você não vai ter, inclusive, despesas de pagamento que você tem com imóveis que você não está precisando. Isso me parece mais do que razoável numa crise dessa você economizar.
Agora, sinceramente, crítica do Tucano, depois de ter construído uma cidade administrativa de 2,5 bilhões, com a principal e única obra que eles fizeram praticamente no estado de Minas Gerais, eles vêm falar que nós estamos querendo dilapidar patrimônio público, eu te garanto que se eles tivessem feito o que o governador Pimentel faz, que é ir nos fóruns regionais, discutir com a população aquilo que é necessidade, essa cidade administrativa nunca teria saído do papel. Então, as críticas dos tucanos são sempre bem-vindas por serem da oposição, mas completamente injustificada. Só para a gente terminar, uma discussão que se faz muito agora é a questão do governador, se o STJ vai aceitar a denúncia, vai aceitar a ação penal que está sendo proposta pelo Ministério Público Federal contra o governador, e se o governador vai se tornar réu e eventualmente ser afastado, não poder disputar o governo do estado, a reeleição em 2018. O PT tem um plano B ou o PT não trabalha com essa possibilidade? Acho que o governador Pimentel, mesmo que seja aceita uma denúncia, dificilmente essa denúncia será apreciada em tempo hábil para que ele seja condenado em primeira ou segunda instância. Então, quanto a isso, nós temos tranquilidade que o governador Pimentel será o nosso candidato. E acho que entrará ano que vem em boas condições de disputa para fazer uma disputa democrática. O que nós temos apelado ao Brasil é no sentido de que seja feito um pacto em torno da democracia, que resultados eleitorais eles sejam respeitados. A partir do momento que o senador Aécio Neves perdeu a eleição, se juntou a Eduardo Cunha e ao presidente golpista Temer para desestabilizar o Brasil, ninguém consegue mais governar e a população não consegue ter tranquilidade. Então nós só podemos ter tranquilidade a partir do respeito ao resultado eleitoral. E, infelizmente, não é essa a tônica que a oposição no Brasil tem tido. Então, o apelo que a gente faz ao Brasil é que a gente possa estabilizar o país democraticamente e voltar a crescer, para que as opções populares sejam respeitadas. O senador Aécio Neves é, com certeza, o principal responsável por essa crise política que o país vive. Se juntou com o que havia de pior, propôs um golpe, hoje se junta ao Temer para salvá-lo no Congresso Nacional, para ele salvar a própria cabeça, fez um discurso pseudo-moralista mentiroso e foi derrotado em Minas Gerais na época. Te garanto que Aécio Neves é uma pessoa que não disputa eleição. Isso nos dá uma garantia de que o Fernando Pimentel tem boas chances de vitória, até porque Aécio derrubou o PSDB em Minas. Deputado, muito obrigada pela presença no mundo político. Agradeço. Eu conversei com o deputado Rogério Corrêa, do PT, que é primeiro secretário da mesa da Assembleia. Nós falamos aqui principalmente sobre a situação da CEMIG e a frente que foi criada, que envolve políticos, o governo do estado, a Assembleia, os movimentos sociais em defesa da CEMIG por conta do leilão que está marcado para acontecer no final de setembro de 4 usinas que hoje estão sob o poder da CEMIG, que a CEMIG tem a concessão e pode perdê-las e colocar a empresa numa situação muito delicada. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.